Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as últimas novidades que chegaram por aqui. Vou começar mostrando um livro que eu queria há muito tempo, que já estava na minha lista de desejados desde que existia ainda outra edição e agora o Grupo Editorial Record relançou, né, pelo selo José Olímpio, que é O Diário de Frida Kahlo. A Frida Kahlo é uma das minhas artistas favoritas. A história de vida dela também me impressiona muito. Eu já li a biografia dela, escrita pela Helen Herrera. E aqui é o diário dela, dessa maneira aqui, com toda a produção dela, as anotações. Na verdade, isso daqui é um documento, né? É um documento histórico, é um documento artístico e, para mim, é uma relíquia também. Então, é algo que eu queria há bastante tempo. Eu peguei uma promoção na Amazon muito boa, porque esse livro já chegou a um pouquinho mais de R$ 150. Eu peguei por menos de 90. Então, foi uma promoção excelente que eu aproveitei. Eu até compartilhei nos stories do meu Instagram. Se você ainda não me segue, é o @prof.kellycominotti. Vou deixar aqui na tela. E tá aqui, então, essa foi a minha compra dos últimos meses. Bom, eu recebi um livro muito bacana, que inclusive vai rolar um post no meu Instagram. Eu tô um pouco off, na verdade, do meu Instagram, do Prof. Kelly Cominotti, por falta de tempo mesmo de produzir conteúdo para lá. Mas eu estou voltando aos poucos. Inclusive, eu fiz uma sequência de Reels por 7 dias, onde eu indiquei um livro por dia. Eu acho que eu compartilhei aqui no YouTube também. Mas eu recebi da editora Goya um livro interessantíssimo, Lições sobre a Vida Feliz, do Sêneca. O Sêneca foi um grande filósofo romano que viveu ali por volta do século IV a.C. E aqui ele reflete muito sobre como viver em um mundo com muitas mudanças, né? Isso naquela época, imagina hoje, com mais mudanças ainda que nós temos. Então, nós temos aqui uma reunião de 4 diálogos do filósofo. Ele fala muito sobre viver com autenticidade, resiliência. É um livro que está muito na minha vibe, sabe? Ultimamente, eu gosto muito de observar também as nuances da minha vida de leitora. Isso é normal, né? Hoje eu gosto muito de ler determinados livros sobre desenvolvimento pessoal, escritos por psicólogos, psiquiatras, pessoas da área, sabe? Então, filósofos. E esse daqui, com certeza, é um livro interessantíssimo. E tem a edição é muito bacana, porque tem algumas partes assim, ó, que eles separam trechos e destacam nas páginas. Eu achei uma edição muito bonita. É um livro bem curtinho, assim também, ó. É um livro bem curtinho, aqui tem um pouco mais de 200 páginas. Fica a minha dica aí desse livrinho que é lançamento da editora Goya. Outro livro que eu recebi, na verdade agora vai vir uma sequência de recebidos da Companhia das Letras, né? O Aventuras na Leitura é parceiro da Companhia das Letras e eu tô recebendo sempre as novidades interessantíssimas também, incríveis, da Companhia das Letras. Bom, um livro que eu recebi, que eu já li, eu devorei, na verdade, não em um dia, mas ao longo de 2 semanas, foi Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, do Manuel de Barros. É um livro de poesias, obviamente. Manuel de Barros é um dos meus poetas favoritos. Como eu amo a poesia dele. É uma poesia muito próxima de mim. Não sei, me toca de uma forma única. Eu acho que ele escreve ao mesmo tempo de uma maneira simples, mas muito profunda. Inclusive, eu vivo indicando aqui Meu Quintal é Maior do que o Mundo, que é um livro que eu gosto muito do autor, do poeta. E aqui ele fala muito também sobre o papel do poeta. E é algo que me impressiona bastante, que eu gosto muito. Algumas poesias me encantaram mais, obviamente, do que outras. Eu até marquei algumas aqui para produzir conteúdo também, como a poesia sobre importâncias, A Tartaruga. Infantil também é bem interessante. Enfim, tem também um tributo a João Guimarães Rosa.
sempre Manuel de Barros com a sua genialidade. Então, antes de continuar, todos os livros que eu estou indicando aqui, eu vou deixar linkado na descrição. Caso vocês tenham interesse em adquirir algum, é só acessar aqui os links da Amazon. Agora, um livro que eu recebi e que já coloquei na minha lista de próximas leituras, bom, vamos ver em qual mês eu vou ler, porque talvez setembro não, já que eu estou encarando um grande desafio com a galera do clube de leitura, que é ler 100 Anos de Solidão do Gabo, né, do Gabriel Garcia Marques. Mas em outubro talvez role a leitura desse livrinho aqui, que é sensacional, As Aventuras de Huckleberry Finn. Aqui diz, né, acompanhamos a jornada de Huck e Jim em fuga, respectivamente, de casa e do cativeiro, numa longa empreitada em que o destino e o desafio é reencontrar a si mesmos em uma sociedade brutal na qual seres humanos são vendidos à luz do dia. Controversa, perturbadora e fascinante, a obra de Mark Twain, publicada em 1884, permanece um convite à reflexão sobre a terrível beleza de uma amizade que pode surgir quando vulneráveis e desamparados, um menino branco e um escravizado só têm um ao outro. Talvez a maior aventura de Huckleberry Finn seja viver um companheirismo então condenado, mas que a literatura nos permite imaginar. Só por essa sinopse já deu vontade de ler, né? Essa minha edição aqui é da Zahar, pelo Clássicos da Zahar, que eu amo. Eu tenho uma coleção linda, belíssima ali. Bom, a edição tá toda caprichada, como sempre, né? É edição de bolso, então ela é menor, mas isso não prejudica a fonte. Eu acho a fonte super confortável dessas edições. E eu sempre falo aqui, né, que uma coisa que me cativa muito na hora de escolher uma edição é a fonte. Míopes me entendem. Então, é uma edição super confortável de se ler. E esse livro, então, provavelmente entrará na meta de leitura para outubro. E por falar em meta de leitura, eu ia fazer um vídeo só de book haul e leituras. Mas esse vídeo aqui eu acredito que vai ficar um pouquinho longo, então eu vou separar esse vídeo aqui de book haul e o vídeo de leituras vai entrar depois. O próximo livro é espetacular também, magnífico. Eu já comecei, inclusive, a ler algumas novelas, que é Novelas Exemplares do Cervantes, um clássico da literatura de língua espanhola. E, inclusive, esse livro aqui, na verdade, essas novelas, são 12 no total, foram escritas no período aí de intervalo em que o Cervantes escreveu o primeiro volume de Dom Quixote e o segundo. Então, nesse ato aí, ele acabou escrevendo essas 12 novelas que compõem Novelas Exemplares. E é muito interessante porque o Cervantes vai utilizar de personagens à margem da sociedade que se envolvem em muitas aventuras. Óbvio que é importante ressaltar que essas novelas também vão trazer fortes críticas sociais. Então, assim, leiam Miguel de Cervantes. Eu acho, inclusive, eu ainda não li Dom Quixote, é um livro que eu quero muito ler, eu tenho aqui, mas acho que merece um projeto de leitura para ser lido com calma, talvez em conjunto, né, em grupo, uma leitura coletiva, mas eu acho que essas novelas são uma excelente porta de entrada para conhecer a escrita do Cervantes. Aqui a gente tem muita pitada de ironia e de humor que ajudam a gente avançar na leitura, tendo também esses traços aí, como eu disse, de crítica social. Então fica a minha dica de leitura. Outro livro que eu recebi também pelo selo da Penguin, gente, eu já disse que esse selo aqui é um dos meus favoritos, né? São edições que eu gosto muito do trabalho, dos textos de apoio, né? Do prefácio, do pós-fácio, o que for, depende da edição. Gosto muito da tradução, da revisão. Claro, o selo da Companhia das Letras como um todo, mas esse selo da Pinguim específico tem o meu coração. E eu recebi também o Três Vidas, da Gertrude Stein. Gertrude é uma autora norte-americana do século XIX e escritora, poeta e uma grande colecionadora de arte. Então, esse livro aqui diz que uma das autoras mais inovadoras do modernismo, Gertrude Stein é conhecida por questionar as estruturas tradicionais da narrativa realista e experimentar com os limites da linguagem. Nesta obra de estreia, lançada em 1909, acompanhamos as nuances da vida de três mulheres.
trabalhadoras que enfrentam questões de classe, matrimônio, hierarquia e raça no início do século XX. Três Vidas é marcado por uma prosa hipnótica, criativa e irônica que carrega as sementes do estilo radical de Stein. Eu não comecei ainda a leitura, na verdade eu tinha até colocado esse livro na bolsa para começar a ler, para ser o meu livro de ônibus, o livro do busão, a leitura do busão, mas acabou que eu não consegui ler esse porque eu tive que ler outras coisas para trabalhos e projetos, mas está na minha lista, sim, de próximas leituras e será a minha leitura de busão. Próximo livro que eu recebi da Companhia das Letras foi do Chico Buarque, Bambino a Roma, que é uma ficção inspirada nas memórias da vida do escritor e compositor e cantor. É um livro interessantíssimo e Silviano Santiago traz também um comentário aqui atrás sobre esse livro e ele diz: como foi que a infância passou e nós não vimos? Observou o poeta Carlos Drummond de Andrade. Na idade madura, Chico Buarque mira os tempos idos para narrar e curtir a infância em Roma, como se assistisse a um filme em que todos os personagens aparentam estar de passagem por lá. No estrangeiro, ressalta ele, é tudo estranho. No passado, o bambino brasiliano largara a mão da ideia de um diário, sugerido pela mãe. Optava pelo esquecimento, que abriria espaço para a imaginação ficcional cobrir as lacunas da memória. Então, é um livro de memórias, é um livro com relatos pessoais também, mas que compõe essa obra ficcional. Caso vocês queiram conhecer mais também sobre esse livro, lembrando que os links estão na descrição. Bom, os próximos 3 livros chegaram por aqui durante a semana e eu vou abrir com vocês. Bom, na verdade, eu já abri, mas eu deixei assim no pacotinho para mostrar para vocês também. Começando pelo lançamento da Lilia Schwartz. Eu gosto muito dos livros da Lilia Schwartz, principalmente O Brasil, uma Biografia. Eu acho que tem uma linguagem muito didática também para quem quer ler mais, aprender mais sobre a história do nosso país. E ela lançou recentemente o Imagens da Branquitude, a presença da ausência. Aqui diz: esta é uma história na longa duração de como a branquitude se manifestou simbolicamente, em especial por meio da visualidade, de modo a estabilizar estruturas de subordinação. A presença forte, mas racialmente ausente dos brancos em registros visuais que passam do século XVI ao presente, com o decorrente pressuposto de que seria um normal ou o intrinsecamente dominante, assoma como ponto central deste livro necessário, que nos convida a olhar para essa produção imagética e fazer o exercício de lê-la na contramão. Então, essa capa tá incrível também, né? E é uma edição também muito trabalhada, que tem imagens, e eu vou ler o sumário para vocês. É um livro de história, é um livro de pesquisa, então tem que ter registros fotográficos também, né? Tem que ter a iconografia, sempre importante. É um livro dividido em 8 capítulos, além da introdução, obviamente, eles que são brancos que se entendam. Ou, afinal, o que é branquitude? Alegorias do primitivo, quando a realidade marca encontro com a imaginação, mapas coloniais, da arte de preencher espaços incógnitos, monumentos e patrimônios públicos, branquitude e negritude, os fantasmas das amas negras, o espetáculo dos sabonetes, passando a limpo as fantasias raciais, o nacionalismo brasileiro tem cor, discursos sobre branqueamento no Brasil, e depois tem, né, notas, referências, enfim. Então, não é um livro que precisa, com certeza, ser lido e estudado, então também vai para a minha lista aí de próximas leituras. Recebi também um super lançamento de um escritor que eu tenho muita vontade de ler, que é Da Próxima Vez o Fogo, do James Baldwin. Aqui diz, publicado em 1963, Da Próxima Vez o Fogo se tornou um clássico incontornável no debate sobre os direitos civis dos Estados Unidos. Reunião de 2 textos, uma breve carta destinada ao sobrinho, seguida de um longo ensaio sobre a formação religiosa do autor, este volume é um poderoso testemunho que narra a construção da própria identidade, tendo como ponto de partida a segregação racial que forjou a sociedade norte-americana. Então é um livro também bem curtinho e que com certeza vai ser lido em breve. Outro livro também para termos um olhar amplo sobre esses assuntos, sobre essa temática. Também veio um caderninho do James Baldwin, sem pauta, lindo, ótimo para andar na bolsa, e veio também essa eco bag, professoras que amam eco bag.
Então veio essa eco bag. E alguns marcadores com trechos do livro, que eu achei bem interessante. Aqui está o verso, aqui os trechos, então alguns marcadores também. E por fim eu recebi o lançamento do livro do Felipe Neto, Como Enfrentar o Ódio. Felipe Neto é um grande youtuber e ficou também depois com o canal do YouTube, acho que ele fez bastante sucesso também no Twitter, né? Extinto Twitter. Mas Como Enfrentar o Ódio é o lançamento do Felipe Neto pela Companhia das Letras. Interessante a orelha do livro, porque diz, né, um pouco sobre a história, a trajetória do Felipe Neto em relação ao posicionamento político dele. E lá no finalzinho da orelha diz que em Como Enfrentar o Ódio, Felipe Neto retrata seu processo de tomada de consciência política e o papel do ódio em sua vida, primeiro como força propulsora de sua carreira e depois como ferramenta da qual ele próprio se tornou vítima. Ao apresentar um ponto de vista singular sobre as redes sociais e seu papel na manipulação dos usuários, Felipe revela o funcionamento do gabinete do ódio e como combateu os inúmeros ataques que sofreu por grupos bolsonaristas. O pano de fundo dessa narrativa é um Brasil cindido, que vivenciou as eleições mais turbulentas desde a redemocratização, uma pandemia e um governo que fez da internet seu principal campo de batalha. Então, esse é o livro, inclusive, polêmico do Felipe Neto, né? O pessoal estava comentando bastante, ainda quando tinha o Twitter aí, quando ele anunciou que ele ia lançar esse livro. Veio também essa eco bag, com o título do livro, e aqui atrás, questione, pesquise e enfrente. Assim, primordial, né? Primordial. Bom, veio o marcador também. Aqui. É isso, pessoal. Esses foram os últimos recebidos. Não sei se eu esqueci de mais algum, mas eu acredito que não. Espero que vocês tenham gostado aí. Antes, me contem nos comentários se vocês já leram ou querem ler alguns desses livros que eu mostrei para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, que provavelmente será vídeo de leituras, das últimas leituras que eu fiz. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.